Olá, pessoal! Na aula de matemática dessa semana, nós vamos estudar a ideia de volume. Então, nós já vimos a ideia de área e perímetro. Perímetro é o contorno da figura, certo? Seria para encontrar a medida, eu somaria todos os lados. A área é a região interna de uma figura plana, uma figura bidimensional. O volume, ele vai relacionar uma figura com 3 dimensões, uma figura espacial, uma figura tridimensional. Então, mas é quase a mesma ideia. Qual a ideia de volume? A ideia de área não é o espaço em que a figura ocupa, o espaço interno? O volume também é o espaço interno, é a região interna do objeto. Só que no caso é um objeto tridimensional, que eu vou analisar as 3 dimensões. Então, nessa ideia inicial aqui, qual seria o volume dessa caixa? O volume dessa figura. Pensando nos cubos aqui dentro, qual seria o volume? Seria a quantidade de cubinhos que cabem, que preenchem todo o espaço interno dessa caixa, tá? Desse prisma de base retangular, por exemplo, tá bom? Então, não vamos fazer aqui essa atividade. É só que a ideia do volume é a ideia do preenchimento interno, tá? É o quanto cabe dentro do objeto. É a parte interna. É o quanto ocupa de espaço, vamos pensar assim. E tem maneiras para calcular volume, tá? A área não era base vezes altura, lado vezes lado? O volume é a mesma ideia. Eu vou multiplicar as dimensões. Só que agora nós temos 3 dimensões. Então, para eu calcular o volume, por exemplo, desse objeto, eu tenho que multiplicar o comprimento, a largura e a altura, tá? Então, é só multiplicar essas 3 medidas. Como aqui a unidade de medida sendo cubinho, vamos ver quantos cubinhos cabem aqui no comprimento? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui seria 6. Largura. 1. Aqui tá dando reflexo. Deixa eu ver. 1, 2, 3, aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? E aqui na altura, 1, 2, 3, 4. Então, bastaria multiplicar essas 3 medidas. 4 vezes 6 vezes 5. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 6, 120. Então, qual é o volume desse espaço, dessa região? 120 unidades, tá? Pessoal, continuando então, nós temos aqui, só mostrando essa ideia, a medida referente ao espaço ocupado por um corpo denomina-se volume. Isso pensando algo tridimensional. A unidade padrão é metro cúbico. A que mais utiliza é o metro cúbico. Por que metro cúbico? Se eu fosse calcular aqui, 1 vezes 1 vezes 1 daria 1. Só que eu vou multiplicar a letrinha, a unidade de medida, quantas vezes? M vezes M vezes M. 3 vezes. Por isso que fica elevado a 3 ao cubo, tá? Então, o volume, a unidade, sempre vai ser ao cubo, porque eu vou multiplicar 3 vezes essa unidade. A área era ao quadrado, porque eu multiplicava só lado vezes lado, só 2 vezes, tá? Pensando nisso aqui, nós temos algumas relações, tá? Então, vocês vão
usar aquelas regrinhas para transformar, tá? Mas olha aqui outro exemplo. Volume do paralelepípedo e do cubo. Ao analisar a caixa de vidro na página anterior, a gente viu, né, que o volume seria a multiplicação das 3 dimensões. Daria 120. Do cubo, olha aqui. Do paralelepípedo. Base vezes comprimento vezes largura vezes altura. Já de um cubo, como os lados são todos iguais, então se você souber um lado só, é só multiplicar ele 3 vezes. Porque um cubo, a altura vai ser igual o comprimento e a largura. Então você pega, se você souber uma só das dimensões de um cubo, é só multiplicar A vezes A vezes A, tá? Ou escrever A ao cubo, tá? Pessoal, pensando nisso, eu tenho algumas atividades. A atividade número 1, temos assim. Sabendo que cada cubinho tem 1 centímetro de aresta, determine o volume de cada empilhamento, tá? Como a figura não está fechada, como que vocês vão saber para identificar o volume? Vocês vão contar cada um dos cubinhos, tá? E vão escrever ali em centímetros. Por exemplo, faz de conta que eu contei, deu 10 cubinhos. Então, vai ser 10 centímetros cúbicos, por exemplo, tá? Agora, o 2 pede uma transformação, tá? Como assim transformação? Eu tenho 7 metros cúbicos, tá pedindo para transformar em centímetros cúbicos. Como que eu vou fazer isso? 7 metros cúbicos transformar em centímetro cúbico. Eu vou usar a ideia. 1 metro cúbico. Como que é 1 metro cúbico? É 1 metro vezes 1 metro vezes 1 metro, não é? Ela não quer em centímetros? 1 metro, pessoal, tem quantos centímetros? 100 centímetros, não é? Então, eu vou trocar aqui 1 metro por 100 centímetros. Então, vai ficar 100 centímetros vezes 100 centímetros vezes 100 centímetros. Se eu multiplicar 100 vezes 100 vezes 100, vai dar 1 seguido dos 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão. 1 milhão de centímetros cúbicos. Só que isso é o quê? É a mesma coisa que 1 metro cúbico. Eu queria 7, não era? Então, se eu multiplicar aqui esse 1 por 7, eu vou ter 7 metros cúbicos. 7 vezes 1, 7. Eu vou fazer a mesma coisa, eu multiplico aqui por 7. 7 vezes 1, 7. Vai ter 7 milhões de centímetros cúbicos, tá? É nessa lógica que vocês vão fazer. Então, por exemplo, 1 metro, na hora da troca, vocês vão utilizar 10 decímetros. 1 decímetro, vocês vão utilizar a troca por 10 centímetros, tá? Só tô dando as dicas. E 1 quilômetro, vocês vão utilizar sendo 1000 metros, ok? Daí, vocês vão fazer desse mesmo jeitinho que eu fiz aqui, o B, o C e o D. Exercício 3. Um botijão de cozinha tem capacidade máxima de 13, então a capacidade dele é o que cabe dentro dele, o volume dele, 13 decímetros cúbicos. Foram gastos 9,2 decímetros cúbicos, tá? Então, tinha isso e foi gasto isso. Sobrou uma quantidade. Para saber a quantidade, vocês vão ter que fazer uma continha de menos, certo? Depois fala assim, quantos centímetros cúbicos ainda há
nesse botijão. Então, vendo a continha de menos, vocês vão ter uma quantidade de decímetros cúbicos. E vai perguntar quantos centímetros cúbicos ainda sobraram. Daí vocês vão fazer aquela troca. Vai estar lá, decímetro vezes decímetro. Vocês vão trocar por 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Vamos fazer aquela regrinha igual ao 2, tá bom? O exercício 4 é só para calcular o volume daquele aquário. Então, só vai multiplicar as 3 dimensões, tá bom? Pessoal, já eu volto com outro vídeo passando mais atividade, ok? Até mais. Então, 4, calcular o volume, vocês vão multiplicar as 3 dimensões. Comprimento, largura e altura.